Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Jesus Cristo. Irmãos, vos saúdo os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos do projeto, né? Projeto Gerando Vidas. Hoje eu vim na continuidade, irmãos, perdoa por não estar, né, gravando os vídeos diretamente, mas bastante correria, irmãos. Mas Deus aí, Ele tem dado graça, né, para a glória do Senhor, e nós estamos gastando o tempo e não perdendo o tempo, né? Porque perder o tempo e gastar são totalmente diferentes, né, irmãos? A aula passada, irmãos, a qual Deus preparou para nós, eu falei sobre o Deus das coisas e o Senhor Deus, né? Eu disse que quando nós se apegamos muito naquilo que Deus faz, nós vamos cair, né? Porque um dia, se Deus não fizer, nós vamos dizer que Ele não é Deus e até pecar e blasfemar contra Deus. Mas quando nós lecionamos e dizemos que nós reconhecemos Ele pelo seu senhorio, por mais que Ele não faça, Ele continua sendo Deus. Irmão, nessa aula de hoje, é uma aula, eu não vou estender, né? Creio eu que não vai passar de uns 15 minutos. E eu vou falar hoje sobre um pouco, irmãos, do senhorio, né, dentro do Éden, né, onde estava Adão e sua esposa, né, Adão e Eva. Nós conhecemos a história, eu não vou entrar em detalhes, tá, irmãos? Aqui é só para a gente mostrar o senhorio de Deus, né, para nós mostrarmos, irmãos, que Adão e Eva, eles estavam, né, eles reconheciam esse senhorio de Deus, né, conforme o capítulo 2, o texto abrange o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. E quando nós vamos entrar dentro do capítulo 3, nós vamos entender que a serpente agora, ela vai ser usada pelo diabo, né? O diabo, ele vai adentrar no corpo da serpente, ele vai entrar na serpente e vai falar pela serpente, irmãos. E a Bíblia fala que a serpente, ela era a mais astuta de todas as animarias do campo. Então o diabo, ele vai usar essa estratégia para chegar até a pessoa de Adão. Bem verdade que a palavra, ela estava com Adão. Deus disse para Adão, irmãos, no verso 16, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia que comerdes dela, certamente morrerá. Essa morte a qual Deus fala com Adão é uma morte física, tá, irmãos? Mas também iria ser irmãos, é uma morte espiritual, mas também mais à frente ela foi uma morte física. Essa morte que Deus fala ao homem Adão é uma morte espiritual. Também à frente ela vai fazer a gente entender que ela tinha duplo sentido, né? O morrer, certamente morrer, quando comer, é o espiritual, mas a consequência é a morte, né, irmãos? E a gente vai ter esse entendimento. Porém, irmãos, quando nós começamos a observar, nós vamos ver que Adão e Eva, eles perdem o senhorio de Deus. Eles não reconhecem diante da serpente um Senhor Deus. Ele reconhece o Deus de Gênesis 1, o Deus das coisas, o Deus abençoador. Eles reconhecem Ele como o Deus da criação e não como o Senhor que tem domínio sobre tudo e sobre eles, para a glória de Deus Pai. Percebe-se que quando nós analisamos versos de número 1 ainda, na parte B, diz
A Bíblia, irmãos, certa vez ela perguntou, quando fala ela, refere-se à serpente usada pelo diabo, diz, pelo inimigo, pelo acusador, tentador, e diz: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? A serpente aqui está querendo confundir a ela. Deus não falou todas, Deus falou somente a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Não coma dela. A serpente vai usar o termo Deus. Por que usa o termo só Deus e não Senhor Deus? Porque o diabo não reconhece o senhorio de Deus. E isso, irmãos, o diabo nunca vai reconhecer que Deus é o Senhor. Por mais que ele saiba, mas ele nunca vai falar Senhor. Ele não quer que alguém domine ele. Mas que ele saiba que hoje em dia o teu poder é ilimitado, né? É ilimitado. Ele não tem a onipotência de Deus. Tudo tem que ser permitido por Deus. Como aconteceu o caso de Jó. Deus não atentou Jó com o mal. Deus só permitiu que o diabo tocasse, porque Deus conhecia quem era o homem Jó, íntegro, reto e desviava-se do mal. Agora percebe-se que o diabo vai usar a expressão Deus, ele não usa a expressão Senhor Deus. Percebe-se uma coisa, nós analisamos que o capítulo 2 é tomado de um senhorio. O homem estava em Gênesis capítulo 2. Nós analisamos que o capítulo 2 é realmente a criação de tudo, e Deus cria o homem. No capítulo 1, Deus também cria ali o homem, no versículo 26, 27. Eu disse que era um projeto, mas também Deus cria. No capítulo 2 ele explica como foi essa criação do homem e da mulher, né? Nós analisamos, irmãos, que o senhorio de Deus no capítulo 3 ele é afetado. O diabo não reconhece. Quando o diabo não reconhece, nós olhamos, irmãos, no versículo 2, Eva vai dizer: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus diz, não reconhece o senhorio. Ela diz, Deus diz. Ela vai à pessoa Deus, não o Senhor Deus. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se fizerem, morrerão. Agora, olha, irmãos, o versículo 4, a serpente diz: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Nós vemos, irmãos, que o não reconhecimento do senhorio de Deus permanece, vai dar continuidade. E quando, irmãos, a Eva, ela vai tomar do fruto e vai comer, nós percebemos que ela vai compartilhar com o teu esposo, né? A Bíblia fala que a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. Percebe-se uma coisa: onde Adão estava? Hoje tem várias discussões sobre onde Adão estava no momento em que Eva comeu, mas a Bíblia fala, irmãos, é só nós analisarmos o texto. Adão estava do lado. Olha só, assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido. E a interpretação de texto, se ela tomou e comeu e deu logo ao marido, ele estava do lado. Então, Adão, ele não usou, irmãos, a palavra de Deus no momento a qual ele foi tentado, né? Eles não reconheceram o senhorio de Deus. E através disso, irmãos, ele não reconheceu o senhorio de Deus, eles caíram.
Agora, olha para cá. A queda de Adão e Eva não foi primeiro quando eles comeram do fruto, mas já antes deles comerem o fruto, eles já tinham caído. Fernando, por quê? Porque eles não reconheceram o senhorio de Deus. O não reconhecer o senhorio de Deus, irmãos, é uma falha de muita gente. Deus sempre vai falar para não tocar no pecado e assim por diante, mas não reconhecer o senhorio de Deus se torna também pecado. Quebrar princípios. Deus é o Senhor de nossas vidas. Ele foi aquele que criou, foi aquele que projetou, foi aquele que auxiliou. Então entenda uma coisa, às vezes nós julgamos Adão e Eva por ter comido, mas nós cometemos sempre, às vezes, aquilo que ambos eles fizeram, de não reconhecer o senhorio de Deus, o Senhor Deus. A queda de Adão e Eva, óbvio, foi ao comer do fruto que Deus disse que não era para comer. Mas no meu entendimento, né, irmãos, a queda de Adão começou ao negar o senhorio de Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, reconheça o senhorio de Deus. Nós estamos vivenciando em uma geração que não reconhece o senhorio de Deus. Reconhece Ele. Reconhece Ele. Reconhece o senhorio do Senhor, teu Deus. Tu lembra da tentação? Vamos para Mateus, por número capítulo 4, e eu já estou encerrando, tá, irmão? Já tem 12 minutos. Vamos olhar para um mistério aqui, irmãos, em Mateus capítulo 4. Gosto muito desse texto que fala da tentação, tá, irmãos? Lá foi com o primeiro Adão, e a Bíblia chama também, nomeia como o segundo Adão, Cristo. Nós vamos ver que o diabo, na tentação, ele usa o nome Deus, não usa o nome Senhor. A primeira tentação, se é filho de Deus, ele não usa Senhor, ele fala filho de Deus. Na segunda tentação, ele pronuncia se é o filho de Deus novamente, né? Na terceira tentação, o diabo, ele não vai usar sequer o nome de Deus. Então o diabo, ele coloca o nome de Deus, mas é o Deus das coisas, então não é Senhor. Ele desvaloriza o nome de Deus. Aí Jesus, que é filho obediente, ele reconhece o senhorio do Pai, o Senhor Deus. O diabo não reconhece, coloca o Deus das coisas, como Adão e Eva fizeram no Éden. Jesus não, Jesus é diferente. Quando o diabo tenta ele para comer os pães, para transformar as pedras em pães, Jesus diz, as escrituras dizem, a minha Bíblia NVT está diferente, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aqui Jesus não usa a expressão Senhor Deus, mas Jesus ele está usando a palavra que vem da boca de Deus, ou seja, aquilo que Deus fala, né? A segunda tentação, o diabo leva ele à cidade santa, mostra para ele que era ele para ele pular, porque as escrituras sagradas dizem que os anjos iriam vir a teu respeito, mas Jesus ele diz, não põe à prova o Senhor teu Deus. Tu está me entendendo? Quando Jesus diz que vem da boca de Deus, ele não está desprezando, né, o Senhor Deus. Não, ele estava dizendo, não, o que vem da boca dele é o que eu tenho que fazer, é a palavra. Ele não estava desprezando. Só que na segunda tentação, ele diz, o Senhor teu Deus.
olha só, ele reconhece o senhorio de Deus também na segunda. Quando nós olhamos para a terceira, o diabo quer que Jesus o adore, para ele dar tudo, a ambição, o ego. Só que o Senhor Jesus diz: adore o Senhor Deus. Ele reconhece o senhorio do Pai. Por isso também que Jesus não cai. Óbvio, ele estava forte, ele fortificou, ele jejuou, ele estava no caminho certo. Porém, Jesus reconheceu o senhorio de Deus. É um também dos pilares que ele não caiu. Reconheceu que Deus é o Senhor do homem. Que é uma dica para não cair antes de fazer alguma coisa. Reconhece o Senhor Deus, que você é dependente. Porque se temos Senhor, nós temos o cabeça, temos aquele que dá direção, temos aquele que vai guiar as nossas vidas. Eu encerro essa aula dizendo: Deus é o Senhor da sua vida. O diabo quer que você tire o senhorio de Deus da sua vida, mas Deus diz: eu sou o Senhor, teu Deus. Deus abençoe a tua vida. E nessa aula nós aprendemos que a queda de Adão e Eva só não foi quando eles comeram, mas sim por não reconhecer também o nome de Deus e Pai. Grande abraço do teu amigo Diácono Fernando. Espero você em uma próxima oportunidade. Que Deus lhe abençoe.